Fala galera, estamos aqui estreando essa pequena série sobre neoliberalismo na América Latina e no episódio de hoje a gente vai dar uma olhada bem geral, assim, de um jeito bem macro nos últimos 40 anos desse modelo econômico aqui no nosso continente. E a gente vai usar como base um artigo chamado O Neoliberalismo na América Latina, 40 anos de impactos na classe trabalhadora, que foi escrito pela Thaís Fidelis, que é doutora em Serviço Social e pesquisadora na Universidade Federal de Alagoas, e ela escreveu junto com a Ayelen Branca, que é doutoranda na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e também com a Maria Ángel Sánchez Alvarado, que é professora na Universidade da Costa Rica. Você já sabe, mas não custa lembrar, o link para acessar esse artigo você pode encontrar aqui na descrição do episódio, beleza? Então bora lá! Nas últimas 4 décadas, a América Latina mergulhou de vez nesse modelo neoliberal de organização da economia, né? Esse modelo que vem dominando tudo desde os anos 80 e se baseia na chamada exportação especializada, né? Que é quando o país foca a economia em poucos produtos, né? Geralmente matérias-primas, tipo soja, minério ou petróleo, deixando de lado uma produção mais variada. E junto com isso veio também a intensificação da superexploração do trabalho, especialmente nas camadas mais precarizadas, né? Desde os anos 80, esse cenário foi se transformando bastante. O Estado passou a se comportar de um jeito diferente em relação ao que as autoras definem como questão social, né? Ou seja, os problemas ligados às condições de vida da maioria, moradia, educação, saúde, emprego, enfim. E não foi uma mudança pequena, né? Essas políticas sociais e as relações de trabalho, elas foram completamente reconfiguradas. Mas para entender melhor isso tudo, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar lá para o começo do século XX, né? Quando os movimentos sociais começaram a exigir que esses problemas, né? Essa questão social, fosse tratada como uma questão de Estado, com políticas sociais estruturadas. E esse foi um processo lento, né? Foi um processo focalizado, que atendeu só uma parte da classe trabalhadora. E aí, entre os anos 30 e 60, com a industrialização e os governos desenvolvimentistas, essas políticas cresceram, mas tudo isso começou a mudar a partir dos anos 70. Se antes o foco era na produção industrial, com uma presença forte do Estado regulando a economia e garantindo direitos, com o avanço do neoliberalismo, esse modelo virou. O foco saiu da industrialização e se virou para o mercado, para a liberalização econômica e para a retirada de direitos sociais que passaram a ser tratados como um obstáculo para esse projeto. O Estado deixou de garantir serviços e começou esse processo de ir reduzindo, né, sua participação nos programas sociais. E assim, a pobreza virou um problema individual, né? Esse novo rumo se consolidou com o Congresso de Washington, né, que foi esse pacote aí de 10 medidas elaboradas pelo FMI, junto com o Banco Mundial e com o Tesouro dos Estados Unidos, que é um pacote que começou a ser aplicado no Chile, do Pinochet, em 73, e ele incluía basicamente o seguinte, né? Disciplina fiscal, corte nos gastos do governo, reforma tributária, juros e câmbios liberados, abertura para o mercado externo, incentivo a investimento estrangeiro, privatizações, fim das leis trabalhistas e proteção do direito de propriedade intelectual. Aqui no Brasil, a gente aderiu a essas iniciativas em 1989, com o governo Collor. E além do Brasil e do Chile, os países ali tipo México, Argentina, Peru, Bolívia também seguiram esse caminho, quase sempre empurrados por crises econômicas, hiperinflação ou pressão dos organismos internacionais. Com esse modelo novo, o Estado passou então a trabalhar para garantir lucro e não direitos, né? Então a questão social virou uma coisa privada que devia ser resolvida pelo próprio sujeito, com a ajuda do terceiro setor ou pagando do próprio bolso, né? O resultado foi a mercantilização dos direitos, ou seja, saúde e educação, por exemplo, passaram a ser vendidas como serviços, né? Viraram
produto. E a ideia de que cada um é individualmente responsável por sair da pobreza virou uma regra. E nesse mesmo caminho, o mundo do trabalho também passou por várias transformações, né? O desemprego, que marcou os anos 80 e 90, foi dando lugar para o trabalho precarizado, né? O subemprego, a informalidade, os contratos temporários. Ou seja, foi se intensificando a fragmentação das relações de trabalho. Os empregos sem registro, sem direito a férias, sem nenhum tipo de garantia, ou ainda a prestação de serviço como trabalhador autônomo. Enfim, a precarização tem várias caras, né? Vários métodos de fazer a mesma coisa, que é ferrar com a vida do trabalhador. Em países dependentes, né, como é o caso dos países aqui da América Latina, que tem uma economia subordinada aos interesses dos países mais ricos, né, que a gente acaba exportando matéria-prima e importando produtos industrializados, essa superexploração do trabalho virou uma condição para o funcionamento do modelo neoliberal. Então a estrutura produtiva passou a girar em torno da exportação de bens primários. Isso significa que o que mais se produz aqui é voltado para exportação. E geralmente são produtos brutos, né? Isso é o resultado de uma desindustrialização e uma dependência maior de tecnologias que a gente não fabrica. E com a pandemia da Covid, tudo ficou ainda pior, né? O desemprego subiu e depois veio uma recuperação que não trouxe de volta os empregos com direitos, né? Entre 60% e 80% dos novos postos de trabalho depois da pandemia eram empregos informais. Mulheres, jovens, pessoas idosas e pessoas de áreas rurais são os mais afetados por essa nova onda de precarização. E o trabalho infantil também continua presente, né? Ele segue firme em muitos lugares, mostrando como a falta de políticas públicas aprofunda ainda mais a desigualdade. E desde os anos 90, com a pressão de instituições internacionais, os países latino-americanos passaram a adotar os chamados Programas de Transferência Monetária Condicionada, né, os PTMC, que é essa ideia de dar uma grana para quem está ali na miséria, né, e desde que essas pessoas cumpram algumas condições, como, por exemplo, manter crianças na escola ou levar para o posto de saúde. E esses programas existem hoje em mais de 18 países e atendem cerca de 20% da população da região. Então, em conclusão, as autoras dizem que o neoliberalismo transforma a questão social em um problema privado, legitima o desmonte do Estado, esvazia os conflitos políticos e joga nas costas de cada um a responsabilidade pela própria sobrevivência. O Estado lava as mãos e o capital segue lucrando. E os dados mostram isso. A desigualdade de renda aumentou, a informalidade disparou, a pobreza cresceu, o desemprego estrutural não recuou e a fome voltou a ser parte do cotidiano de milhões de pessoas. Para resumir, o impacto do neoliberalismo na América Latina se traduz em superexploração e numa precarização estrutural. O Estado sai de cena enquanto agente responsável por atender às demandas da questão social e se transforma numa plataforma através da qual os interesses do mercado são assegurados e protegidos. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu e fica de olho no próximo, porque semana que vem a gente vai falar do neoliberalismo na Argentina e no Chile. Tentar entender o que esses dois casos têm em comum e, ao mesmo tempo, o que eles têm de diferente também, né? Então é isso aí. Um abraço.